Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. Essa semana é uma semana extremamente especial para nós. Você que é cristão, segue a Jesus. Nós que somos a igreja de Cristo. Essa semana é absurdamente especial para nós. A partir de hoje, são 8 dias que relatam o nosso nascimento como igreja de Cristo. Esta é uma semana sagrada, um tempo, uma oportunidade para eu e você refletirmos e expressarmos a gratidão que temos a Deus pelos eventos mais importantes da história da humanidade. A semana começa com o Domingo de Ramos, hoje, e ela termina no domingo da ressurreição, próximo domingo. Para a gente entender bem esses dias, esses eventos, hoje, exatamente hoje, foi o Domingo de Ramos. A segunda-feira é chamada de Segunda Santa. Por quê? Porque este dia que Jesus chora sobre Jerusalém, e também é neste dia que Jesus, ele vai e ele limpa o templo, o pátio, o templo, com aquelas vendas, o comércio que acontecia. A terça-feira é conhecida como Terça Santa. Na terça-feira, a palavra de Deus diz para nós que Jesus dá uma palavra e a figueira seca. Ele tem uma palavra de fé também. Jesus, ele possui os preceitos do templo, ele ensina durante essa terça-feira por diversas parábolas. Jesus, ele é apresentado como Filho de Deus na terça-feira santa, e o povo sabe disso. Quarta-feira, o que aconteceu na quarta-feira? Quarta-feira é chamada de quarta silenciosa. Por quê? Porque na quarta-feira, muito provavelmente, foi o dia que houve acordo entre Judas e o Sinédrio, para que Judas, então, traísse Jesus, conhecida como quarta espiã, quarta do espia. Quinta-feira é a quinta do mandato. Quinta do mandato. Por quê? Porque na quinta-feira Jesus ensina o maior mandamento de todos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Na quinta-feira acontece a última ceia e Jesus diz, façam isto, ele dá um mandato, em memória de mim. Jesus também se reveste de humildade, ele lava os pés dos discípulos. Jesus vai para o jardim de Getsêmani, ele sente agonia de momentos antes da crucificação. É também nessa quinta-feira que acontece a traição, à noite, de Judas, logo depois da ceia. Ele sai e ele traz Jesus, dando um beijo em sua face. Os soldados romanos chegam. Jesus fala para eles, e aí galera, beleza? E eles caem no chão. Não foi isso que Jesus falou. Jesus não falou, e aí galera, beleza? Ele falou, olá senhores. Ele disse, quem é que vocês procuram? Quando Jesus diz isso, os soldados romanos, eles caem no chão pelo poder da palavra de Jesus. Jesus fala para eles se levantarem. Lembra que Pedrão, ele pega uma espada e ele quer cortar a orelha do soldado, na verdade, do ajudante do sacerdote, que estava junto com os soldados romanos. Jesus, ele fala assim, não é por espada, calma. E Jesus se entrega, então, a todos eles, para a crucificação. Na quinta-feira, também, o que acontece é que Jesus vai para a casa do sacerdote, e lá começa o seu julgamento. A sexta-feira é a sexta-feira da paixão. Os processos incriminatórios a Jesus iniciam na madrugada. O galo canta e Pedro nega Jesus. Jesus carrega a cruz pela via dolorosa. Há o processo de crucificação. A morte de Cristo se dá por volta das 3 horas da tarde.
cordeiros são cortados no templo, e Jesus é enterrado no túmulo antes do sol se pôr, na sexta-feira. O sábado é conhecido na história nossa como o sábado deserto, o sábado do silêncio. Falando nisso, no sábado agora, falando na sexta-feira e no sábado, na sexta-feira teremos uma noite de adoração. Eu quero dizer para toda a igreja, o que é que nós fazemos na Páscoa? O que é que nós, como I3, fazemos nesses dias, sexta-feira, sábado e domingo? Nós estamos falando sobre o nascimento de nós, Igreja de Cristo. Na sexta-feira, nós não colocamos como prioridade para nós o nosso descanso. Eu sei que você está trabalhando bastante, e você está pensando, eu quero aproveitar a sexta, que é feriado, para descansar. Na sexta-feira, na verdade, nós nos juntamos e nós adoramos, porque Jesus Cristo não descansou na sexta. Naquela sexta-feira, Ele foi para a cruz, morte de cruz, e Ele se entregou por amor a nós. Qual é a nossa resposta diante deste amor? Passou o tempo, passou ano, depois ano, e depois ano, eu vejo que a resposta de uma igreja hoje, diante do amor de Cristo naquela cruz, é, eu preciso descansar, eu vou ficar aqui de boa, eu vou para a praia, eu vou me reunir com os meus amigos. Eu lembro quando eu era mais novo, exatamente neste momento, por respeito à minha família toda, não toda, mas uma parte da minha família, eles são católicos, e nós amamos, nossa família é muito próxima, e eu lembro que na sexta-feira, o crente talvez quer assar uma carninha, e não assa a carninha, vai comer o bacalhau, não é? Tipo assim, porque os católicos estão comendo o bacalhau, o peixe. Na sexta-feira, nós não ficamos vivendo o que a cultura tem para nos dizer hoje. Na sexta-feira, nós fazemos aquilo que nós vemos nas Escrituras. Jesus Cristo, Ele se entregou na sexta por mim. O que nós iremos fazer? Em um só corpo, um só rebanho, iremos nos entregar em adoração a Ele. Por isso eu quero dizer para você, essa semana é uma semana extremamente importante, mas já prepare o seu louvor e a sua adoração. Eu acredito que na sexta-feira teremos uma noite de adoração, Worship Night, em que nós iremos chegar aqui e vamos rasgar os céus com o nosso louvor, a nossa adoração a Ele. Ele se entregou por nós. Nós precisamos colocá-lo como prioridade em nossas vidas. O sábado foi um sábado deserto. O sábado foi chamado também como sábado de silêncio. Porque os discípulos que andaram com Jesus durante 3 anos e meio, imagine como eles ficaram naquele sábado, vendo que na sexta-feira o seu Senhor, Salvador, se entregou naquela cruz, mas Ele foi morto, Ele está no sepulcro, e agora, o que será de nós? Eles se encheram de medo. O que eles fizeram foi, eles foram para uma casa, eles se trancaram, porque eles imaginavam que os fariseus e os soldados romanos iriam encontrá-los, iriam fazer a mesma coisa que fizeram com Jesus, crucificá-los. Por isso que eles ficaram todos juntos, com medo, num só lugar. Quantos familiares, quantos irmãos, quantos vizinhos, quantas pessoas que você conhece que estão vivendo um tempo agora mesmo de medo, de ansiedade, de escuridão? Pessoas que perderam esperança para a vida, pessoas que não sabem mais o futuro que eles têm, pessoas que já passaram por psicólogo 1, 2, 3, psiquiatra, estão buscando soluções para distúrbios e situações que eles estão vivendo, e eles não estão encontrando solução. Eu acredito que nós podemos estudar a palavra de Deus e sermos intencionais, inclusive com relação ao sábado.
o que nós iremos fazer nesses 3 dias, sexta, sábado e domingo. Sexta-feira, noite de adoração. No sábado, nós teremos uma palavra específica gravada para ir online, no YouTube, para você compartilhar exatamente com os seus familiares, amigos, vizinhos que estão exatamente debaixo desse lugar de medo. Eu quero trazer uma palavra a nós todos, com base na palavra de Deus, sobre Jesus Cristo, que Ele é ressurreto no domingo, e mesmo durante o nosso sábado escuro, Ele continua sendo Emanuel, Deus conosco, Ele sempre esteve presente. Por isso quero te encorajar, no domingo, coloque já no seu relógio, coloque aí disponível às 6 horas da tarde, no domingo nós iremos compartilhar essa palavra, e eu quero encorajar você, talvez até mais cedo, talvez a gente até divulga isso mais cedo, mas coloca no seu celular para você poder compartilhar essa palavra. Entra no YouTube nosso, @i3church, e eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer em nós e por meio de nós, quando nós compartilhamos uma palavra de esperança ao povo de Deus. E o que aconteceu depois no domingo? O domingo é o domingo da ressurreição. Jesus aparece a Maria Madalena, Jesus aparece aos 2 discípulos no caminho a Emaús, a Simão Pedro e aos discípulos espantados. Essa semana é uma semana extremamente importante para nós. E ela começa exatamente aqui. Ela começa no domingo de Ramos. Nós lemos a palavra de Deus aqui, e ela fala para nós que no dia seguinte, lembra que na semana passada nós vimos que o que aconteceu no dia anterior, no sábado, foi que Maria pegou o nardo puro e derramou sobre os pés de Jesus e o adorou, lembra disso? No domingo, Jesus Cristo, Ele sabe que uma grande multidão o espera. Ele entra em Jerusalém, essa multidão tem ramos, palmeiras, folhas derramadas diante de Jesus, fazendo um caminho para que ele possa passar, dizendo em alta voz: Hosana. Hosana é uma expressão de adoração, significa salve, o Deus da salvação está aqui. E eles dizem ainda mais: bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. É interessante que o povo todo se reúne. Por que o povo faz isso? A cidade era uma cidade importante, era Jerusalém, porque o povo, a multidão, espera que Jesus chegue. O que acontece é que a fama de Jesus tinha crescido absurdamente. O que aconteceu antes é que Jesus Cristo tinha um grande amigo chamado Lázaro, e Lázaro, ele tinha morrido. Depois de 4 dias, Jesus aparece, dá uma palavra para Lázaro, Lázaro sai do túmulo, ele ressuscita, e diante dos judeus todos, eles falaram assim: é impossível alguém ressuscitar depois de 3 dias, no 4º dia ele ressuscitou. Exatamente por este feito, a fama de Jesus cresce absurdamente, ou seja, Jesus já era conhecido pela multiplicação de pães e peixes, ele já era conhecido pelos seus ensinamentos na sinagoga, ele já era absurdamente conhecido pela sua palavra de autoridade e poder, porque ele tocou no cego Bartimeu, ele passou a enxergar, porque aquela mulher do fluxo de sangue encostou nas suas vestes e ela foi curada imediatamente, porque ele declarou sobre aquela garota, Talita cumi, levante, e ela se levantou e ela ressuscitou, porque ele disse pro servo, o soldado daquele centurião romano, e ele teve a sua saúde restaurada. Jesus já era muito conhecido por tudo isso. Boatos, rumores de que Jesus tinha andado sobre as águas, os homens já tinham ouvido, e que Pedro tinha caminhado alguns passos em direção a ele já era absurdamente conhecido. Mas quando ele ressuscita Lázaro, aí a fama dele explode. É exatamente por este motivo que está todo mundo pensando: será que Jesus vem para a Páscoa? Logo depois dele ressuscitar Lázaro, a multidão queria tanto ele, que ele fica recluso numa cidadezinha, ele fica mais distante.
E todo mundo está pensando, será que ele vai aparecer para Jerusalém? Será que ele vai chegar em Jerusalém? A Páscoa está prestes a chegar, será que Jesus vai chegar? E a hora que ele está chegando, ele vê exatamente essa cena, a cena de uma adoração do povo todo a ele, folhas, domingo de ramos, figueira, eles mostrando que Jesus Cristo é adorado, eles dizem Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando acontece isso, a expectativa do povo é, o nosso Salvador chegou, uhul, show de bola, ele vem saltando pelos montes, lembra essa música? Ele vem forte e poderoso, eles imaginavam que ele vinha sobre um cavalo branco, aquele cavalo impotente, forte. Jesus Cristo vê a cena, ele não tem cavalo algum. Talvez alguém na multidão fala, Jesus, corre para trás, pega um cavalo forte. Ou então só dê uma palavra contra esse soldado romano, para que ele caia do cavalo dele, e você pega o cavalo dele. E aí você entra no nosso meio. Jesus, ele não ouve isso na multidão. Ele pode até ter ouvido, mas não permite que essas palavras tomem o seu coração. Ele tem uma outra atitude. A atitude dele, ao ver tudo isso, é dizer para os seus discípulos, corre, pega ali o jumentinho. Eles pegam um jumentinho, ele sobe sobre o jumentinho, e ele começa a trilhar aquele caminho. Os discípulos não entendiam nada. Eu acho que Pedrão devia ser o public relations de Jesus, relações públicas de Jesus. E eu acho que ele falou assim, Jesus, deixa eu te ensinar um pouco de marketing, você não fez a faculdade que eu fiz, volta para trás, Jesus, para, jumentinho não, um cavalo, todo mundo gosta de você, Jesus. Eu acho que os discípulos, eles tentaram evitar que Jesus subisse no jumentinho, porque eles sabiam, eles tinham visto com seus próprios olhos quem era Jesus, mas Jesus continua sóbrio, sólido, decidido, e ele caminha por aquele caminho. Por que isso? Pergunta que eu faço para você, o que é que você faz exatamente no momento em que a glória chega diante de você? O que é que você faz quando todo mundo fala sobre você, quer falar com você, quando tudo está indo bem? O que é que você faz quando os negócios estão indo bem, quando as notícias são boas, quando o look ficou legal em você está diante do espelho e você fala assim, meu, agora eu cheguei exatamente onde eu queria chegar, eu estou bonito, eu estou bem? O que é que você faz nesse momento? O que nós temos a tendência de fazer, é que a gente tem a carne, e a nossa tendência em fazer o quê? Aproveitar o momento. Eu amo muito a vida de João Batista, porque João Batista, ele participou mais ou menos de um momento como esse. João Batista, ele ensinava o povo no deserto, a galera estava tanto precisando de arrependimento, que eles saíam da grande cidade e iam até o deserto, para ser ensinado por João Batista lá. Enquanto João Batista não ensinava uma palavra de coach, João Batista não era o cara que sentava no banquinho, e falava bem bonitinho para você, meu irmãozinho, eu tenho uma palavra de Deus para você. Não, João Batista, ele vinha com uma palavra forte e falava, arrependei-vos, porque o fim está próximo, arrependei-vos, porque nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, e não estamos vivendo uma vida de retidão aos olhos dele, nós estamos muito mais interessados em satisfazer os desejos da nossa carne. Ele tem uma palavra de arrependimento ao povo, o povo ouve essa palavra. Jesus Cristo ama João Batista, Jesus Cristo gosta tanto dele que fala sobre a grandeza do profeta, do homem João Batista diante de todos nós. Ele depois de ter uma palavra de arrependimento, o povo ele vinha e ele batizava o povo nas águas. Por quê? Porque quando eu confessei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador,
Eu sou batizado nas águas, eu estou fazendo uma confissão pública que o velho homem ele já morreu e o novo homem nasce em Jesus. É isso que acontece, mas todo mundo olhava para João Batista e falava assim: eu acho que este cara é o Messias, eu acho que ele é Jesus. João Batista, ele sabe muito bem quem ele é, que ele diz: não, eu não sou Jesus, meu nome é João Batista, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele, eu sou aquele que serve a ele, eu sou aquele que abriu o caminho para ele, mas ele está chegando. O que você faz quando a boa reputação vem até você? Quando as notícias boas vêm até você? Quando tudo parece estar dando muito certo? O problema nosso é que nesse momento a gente se enche de orgulho e falamos: uau, muito bom. Talvez a gente até dê um glória a Deus, legal Deus que o Senhor está fazendo, mas depois a gente se esquece de Deus, da igreja, da nossa devoção a Deus, porque nós queremos apenas viver a nossa vida do jeito que nós queremos. Jesus Cristo, Ele nos ensina algo maravilhoso aqui. Jesus Cristo, Ele monta num jumentinho porque Ele diz: esse jumentinho representa a humildade. Eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Jesus Cristo, Ele sobe sobre o jumentinho, Ele caminha por aquele caminho, mas dizendo: eu vim aqui como servo de todos. O povo todo olha para aquilo, não entende muito bem o que está acontecendo, mas eles continuam dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. O título dessa mensagem não é bem o que parece, porque o jumentinho não é bem o que parece aos olhos do povo. Aos olhos do povo, isso mostra fraqueza, isso mostra talvez falta de personalidade. Jesus, você deveria colocar aquela roupa fera. Jesus, você deveria utilizar aquele carro. Você deveria talvez vir com um cavalo e talvez a sua entrada ser com um cavalo de pau. Sabe, daquela entrada triunfal. E aí todo mundo vai te admirar. Não é bem o que parece aos olhos do povo. Por quê? Porque o povo olha, Jesus fala, mas não vê. Eles ouvem, mas eles não escutam de fato. Os seus corações estão em pedra. E por que isso? Porque também não é bem o que parece a adoração do povo. O que me espanta muito neste dia é que o mesmo povo que diz para Jesus: Hosana, num domingo de Ramos, é o povo que na sexta-feira está dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A adoração do povo era uma adoração da boca para fora. A adoração do povo, naquele domingo de Ramos, era uma adoração protocolar, ou era uma adoração somente na empolgação do que estava acontecendo, sem ter de fato um quebrantamento do coração. Minha pergunta para você: que tipo de adoração você tem entregue ao seu Deus? Qual a adoração que nós temos entregue a Deus? Nós entregamos a adoração com base na música que está rolando, e será que a música me tocou, então eu vou então louvar a Deus? Eu entrego a minha adoração com base no meu amigo que está indo na igreja comigo, e se ele para de ir na igreja comigo, eu paro então de louvar e adorar a Deus, porque a minha fé é muito mais dependente do meu amigo que está comigo do que no Senhor, em adorar a Deus. Será que a minha adoração é mais dependente de a minha vida ir do bem, e aí quando a vida fica mal, quando os noticiários são ruins, quando a conta no banco não está mais daquele jeito que você queria que estivesse, quando as notícias talvez dos negócios estão indo de mal a pior, então nós falamos: eu preciso trabalhar mais, eu preciso me dedicar mais ao meu trabalho, e aí nós deixamos nossa adoração a Deus, colocamos outras coisas na frente dele, sendo que a palavra de Deus fala para nós: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que a nossa adoração é dependente de a minha vida estar organizada? É interessante que semanas atrás, quando eu fiquei no hospital, foi um baque, porque eu gosto de uma vida organizada.
Sério, eu gosto. Eu gosto do esporte estar organizadinho. Eu gosto dos exercícios físicos. Eu gosto do meu tempo de devoção, de leitura da palavra. Eu gosto do tempo com a família. Eu amo estar na igreja. Aquele domingo não estar na igreja foi muito difícil. Eu gosto muito das reuniões de liderança que nós temos ao longo da semana. Reuniões com o staff da igreja. Eu gosto de tudo isso. Eu amo o meu trabalho. Eu gosto das ligações que eu faço com os meus clientes. Numa parte do mundo, outra parte, no Brasil. Eu gosto de falar com os clientes, as instituições que eu trato no dia a dia. Eu gosto de tudo isso. Mas, de repente, a minha vida pausar aqueles dias, e depois da volta, o que eu vou fazer? Naqueles dias e depois. Deus ele falou claramente para mim, eu não sou muito a pessoa da televisão. Eu não gosto muito de ficar muito tempo na televisão. Para mim, televisão, ela serve muito, assim, eu gosto do final do dia, sabe, no finalzinho do dia, colocou o filho para dormir, aí eu entro lá na TV, coloco a minha pregação que eu gosto, ou um seriado legal, ou um filme legal, eu amo filme, gosto bastante de filme, só que eu já estou ficando velho, descobri isso recentemente, na verdade, nos últimos anos, né, porque eu não assisto mais filme de uma só vez, eu assisto filme em 3 partes, então é 40 minutos um dia, 40 minutos outro dia, e 40 minutos outro dia, de preferência com a pipoquinha, né, assim, curtindo, mas eu não sou muito a pessoa da televisão, e a hora que eu estava no hospital, quando eu estava lá sozinho, porque teve alguns momentos que eu fiquei sozinho, claro, eu tive a presença da minha mãe, tive a presença da minha esposa, quando a minha entrou no hospital, eu lembro que um dia eu estava mal, assim, ela entrou no hospital, toda cheirosa, bonita, eu falei assim, uau, eu estou de volta à vida, mas eu lembro que, sozinho, o tempo todo, a televisão ficava desligada, as mensagens chegando, e eu deixando o celular exatamente desse jeito, e eu olhava, eu via aquele monitor aqui, ó, marcando o coração, sei lá o que, todos aqueles negócios estavam marcando, aí eu peguei a palavra de Deus, e eu falei assim, Deus, a minha adoração, e a minha devoção a Ti, não pode ser dependente de tudo estar bem na minha vida. É interessante que eu quis adorar a Deus naquele momento, mas logo depois que eu saí, eu quis continuar adorando a Deus, eu quis colocar minha vida em ordem novamente. Hoje de manhã fiquei super feliz, porque hoje eu voltei, quer dizer, semana passada também corri, mas hoje eu corri de manhãzinha, antes do culto, é maravilhoso correr de manhãzinha, encontrei amigos, e bom te ver, como é que você está? É muito gostoso colocar a vida em ordem, mas será que a nossa adoração a Deus, ela é dependente de tudo isso? Ou será que a minha adoração, a sua adoração a Deus, está sendo intencional, de mente e de coração? Não é bem o que parece, porque o que parecia é que todo mundo estava adorando a Jesus, mas é o mesmo povo que num domingo diz, eu te adoro, tu és bendito, hosana, e na sexta-feira está falando, crucifica-o, solte Barrabás. Você já lidou com alguma frustração de alguém que falou para você um dia que te ama, que te respeita, que te honra, que gosta de você, que te protege, mas tempos depois essa mesma pessoa te traiu, te caluniou, virou as costas para você? Nossa dificuldade, nós aprendemos isso na semana passada, enquanto Maria, ela despejava aquele nardo puro diante dos pés de Jesus, ela ouve a voz de um líder, alguém que tinha influência no ministério de Jesus, Judas. Maria, você não devia fazer isso, você deveria vender esse nardo puro e entregar o dinheiro aos pobres. Naquele momento Jesus disse, Maria, não preste atenção no que ele fala, olha para mim. Quando nós lidamos com frustrações em nossas vidas,
de líderes, de chefes, talvez do marido com a esposa, esposa com o marido, talvez do seu amigo que era para estar presente ao seu lado e não esteve presente ao seu lado, talvez o seu irmão que era para te defender, ele te caluniou e falou mal de você pelas costas. O problema nosso é quando todos nós já lidamos com tudo isso, mas quando nós lidamos com isso, qual é a nossa resposta? Nós continuaremos com os olhos fitos em Judas, aquele que trai, aquele que traz a calúnia, aquele que traz a mentira, ou nós desviamos nossos olhos dele e dizemos: eu olho para Jesus, eu quero continuar olhando para ti. Porque quando você não vive pela adoração do povo, quando você não depende do louvor do povo, você não se decepciona com o ataque do povo. Eu acho bem interessante a vida de jogador de futebol. Jogador de futebol vive algo que, para nós brasileiros, desde o comecinho, quando a gente é pequenininho, toda criança, normalmente, eu sei que algumas não, mas normalmente quer ser jogador de futebol. Eu queria quando era pequeno, até que eu descobri que eu nasci com 2 pernas esquerdas. Brincadeira, assim, eu jogava ok, jogava legal, mas eu vi que eu não tinha condições de ser jogador. Mas é interessante, quando você começa a lidar com os jogadores de futebol, você começa a ver que eles, em um jogo só, ouvem talvez da torcida palavras de louvor, de glória: você é muito bom, excelente, joga muito. E no mesmo jogo: burro, perna de pau, você é horrível. Não é bem o que parece, porque muitas vezes nós queremos guiar nossas vidas com base naquilo que os homens falaram para nós, o que eles dizem para nós, e aí a gente fica aquele crente mimimi. Sabe aquele crente mimimi? Ó céus, ó vida, ele não me ama mais, ele não me deu mais atenção, ele não me abraçou mais como eu gostaria que ele me abraçasse, ele não falou para mim, pastor, que você não sabe o trauma que eu tenho. Assim, tudo bem, eu sei que nós temos traumas, eu não quero, na verdade, negligenciar esses traumas, eu não quero dizer para você que eles não são importantes, pelo contrário, mas é mais importante as palavras do nosso Criador sobre nós, do que as palavras da raiva do homem sobre nós, do ódio do homem sobre nós, das decepções da humanidade sobre nós. Jesus Cristo, ele tem um caminho muito claro para ser traçado, se reveste de humildade, e o encorajamento é para nós. Ao invés deste momento, nós olharmos e falarmos: bem, é o momento de eu contratar a pessoa para me filmar aqui, de eu ter talvez aqueles seguidores ali, de eu ter mais e mais influência aqui, de eu me investir cada vez mais da minha glória. Ao invés de nós fazermos isso, será que nós podemos nos revestir de humildade? Será que no momento em que nós caminhamos diante daquilo que Deus tem para nós, as coisas começam a acontecer, será que nós podemos nos revestir de humildade, como Jesus Cristo nos ensina? Eu lembro quando nós começamos nossos cultos no hotel, e foi maravilhoso. Eu lembro quando nós saímos do hotel e viemos para cá, e foi maravilhoso. Mas eu lembro em diversos momentos, de eu estar aqui, no tempo de adoração, e vários momentos como hoje, de eu ouvir mais alto a adoração da igreja, do que dos alto-falantes. O Espírito Santo de Deus sempre dizendo para mim: se ajoelhe diante da minha presença, porque tudo isso não tem nada a ver com você, mas tem a ver com aquilo que eu faço em vocês e por meio de vocês. Será que no momento em que nós estamos vivendo, presta atenção nisso, não importa qual momento que você está vivendo, seja um momento de glória, seja um momento de dificuldade, seja um momento em que tudo está normal, tudo vai bem ou tudo vai mal, será que eu e você podemos nos revestir de humildade e entender claramente qual é o nosso propósito aqui na terra? Nós viemos aqui para fazer uma coisa: bendizer a Deus,
e engrandecer nele, adorar Ele para sempre. Será que nós podemos entender que Deus nos criou para esse propósito? Não é bem o que parece, porque o povo, ele não entendeu isso. E esse domingo é um domingo tão especial para nós, porque nós conhecemos a semana toda, só que eu e você podemos levar essa semana como uma semana normal. Nós podemos levar esses próximos dias como, sexta-feira tem feriado, e assim, vai acumular muita coisa no meu trabalho de segunda a quinta, então vou acelerar tudo, e aí sexta-feira eu só vou descansar, e nós passamos dia após dia sem reconhecer que nosso nascimento aconteceu, a igreja de Cristo, porque Jesus Cristo se entregou naquela cruz por mim e por você. Foi por este motivo que nós estamos aqui. Será que nós podemos nos revestir exatamente dessa adoração, esse louvor? É interessante que no versículo 42 e 43 de João 12, leia comigo João 12, 42 e 43. Olha o que diz, logo depois dessa cena: ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Tem muita gente que não confessa a fé, por medo do que o outro pensa. Tem muita gente que não confessa a fé. Eu creio em Jesus, mas eu não me derramo aos pés dele, porque eu tenho medo do que os outros vão falar. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, que eu entreguei minha vida para Jesus, eu falei, eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais, Jesus é o meu tudo. Eu não ligava mais o que os meus amigos tinham para falar sobre quem eu era, porque eu sabia que Ele diz para mim quem eu sou. Olha o que diz ainda mais aqui: pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Jesus Cristo, Ele é conhecido, os homens vêm e o adoram, mas não é bem o que parece, não é uma adoração genuína, é uma adoração da boca para fora. Eu penso muito e repenso nisso. Por que Deus nos criou? A I3 Church, ela não existe para ser contra os dogmas, os ensinamentos da igreja XYZ. Por que Deus nos criou? Porque nós somos melhores que os outros? Não. Por que Deus nos criou? Porque nós somos mais cool, mais legais? Não. Deus nos criou com um propósito. Eu lembro que eu descobri o meu chamado logo muito cedo. Mas eu dou graças a Deus que eu descobri o meu chamado antes de descobrir o meu ministério. O ministério é aquilo que Deus faz aos outros por meio de mim. Deus me chamou para ser pastor. Deus me chamou para liderar. E são coisas que eu faço. Deus me chamou para aconselhar, eu amo aconselhamento. Deus me chamou para envisionar, para falar sobre visão, administrar, pensar em crescimento. Eu amo tudo isso. Deus me chamou para evangelizar, Deus me chamou para compartilhar as boas novas, para profetizar. Eu amo tudo isso, mas essas são coisas que eu faço, e eu amo isso, mas não é quem eu sou. Quando eu chegar no céu, eu não serei conhecido por Ele como o pastor, o líder, o visionário, o sei lá o que, o profeta, o evangelista. Não. Quando eu chegar no céu, eu quero ser conhecido por Ele, por algo que Ele me chamou muito antes de Ele revelar o seu ministério a mim. Quando eu era adolescente,
eu comecei a estudar bateria. E eu pegava a bateria e eu tocava a bateria. Eu lembro a primeira canção que eu toquei na bateria, diante da igreja toda, era uma igreja presbiteriana, pequenininha, eu devia ter acho que uns 8 anos, 9 anos. E a canção falava que o meu prazer é te louvar. O meu prazer é estar. Eu lembro que eu tocava assim. O máximo que eu fazia era uma virada. Mas eu lembro de eu com 8, 9 anos tocando essa música pela primeira vez na igreja. Enquanto a igreja adorava, eu sentia o meu coração bater forte, mais forte, mais forte. E eu entendi, eu falei, Deus, eu fui criado para isso. Não é tocar bateria. Eu amo tocar bateria. Mas eu fui criado para te adorar. Para te adorar eu vivo somente para te adorar. A minha oração é que a E3 Church seja conhecida como uma igreja que adora em espírito e em verdade. Olha que interessante o que Jesus fala. A hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você já adorou a Deus de mentira? Sabe o que é uma adoração falsa? Adoração falsa não é apenas aquela que você fala da boca para fora, mas também é aquela que ao invés de você colocar a sua atenção exclusiva nele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, nós colocamos nossa atenção em outras coisas. Na pessoa que não para do nosso lado, na letra que ainda não mudou, nas preocupações da minha vida lá fora, no perfume que a pessoa está usando do meu lado, na ansiedade que eu estou vivendo porque os meus problemas ainda não foram embora, na falta de identidade que eu talvez estou vivendo porque eu estou ouvindo talvez palavras ruins daqui, dali, de acolá, no trabalho, em casa, no serviço, nas amizades, e nós deixamos de somente contemplar a face dele. Esse domingo de Ramos é um domingo que ele pode alinhar nossas vidas. O que o povo fez era adoração? Não é bem o que parece, mas o que nós podemos fazer é adoração genuína a ele. Será que você pode ficar de pé? Eu quero fazer uma oração com vocês. Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente, e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. É por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.